O maior exemplo de governança você não pega num livro, pega numa mãe. Ou seja, ela vai sempre tratar daquele que está mais debilitado. Ela vai sempre. Se tiver que dar um pedacinho de carne a mais, ela vai dar porque está mais debilitado. Se tiver que dar uma mamadeira a mais, ela vai ter que dar para o mais debilitado. Ela adora todos, ela ama todos. Mas aquele debilitado não é o mais bonito, não é o mais esperto, é o mais necessitado. Esse é o espírito de mãe. Eu te confesso que eu governo o país com espírito de mãe, ou seja, nós temos que cuidar das pessoas mais pobres. O rico não precisa do Estado. Essa é a verdade. Señor presidente, días atrás estuvimos con Evo Morales y él nos planteaba la responsabilidad que él sentía por ser el primer presidente que venía de una comunidad originaria en América Latina. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna responsabilidad especial por ser obrero? ¿Hay ser presidente, habiendo tenido la trayectoria que usted tiene algún signo particular para América Latina? Há um fato novo na minha eleição no Brasil, que é o fato de que você tem um sindicalista que não tem diploma universitário e você tem um grande empresário, que é o meu vice-presidente, que também não tem diploma universitário. Bem, quando você chega à presidência, você tem mais responsabilidade do que um presidente da classe média alta, um presidente empresário ou um grande intelectual. Por quê? Porque a minha eleição, ela venceu muitos preconceitos, depois a administração enfrentou muitos preconceitos, e você tem que todo dia estar provando que você é capaz. Ou seja, todo dia. E eu digo sempre o seguinte, um presidente de uma classe mais alta, quando ele perde as eleições, ele deixa o mandato, ele passa um ano em Nova York, ele passa um ano em Londres, ele passa 2 anos em Paris, sabe? Eu não, quando terminar meu mandato, eu vou para São Bernardo do Campo, ou seja, eu vou para 600 metros do sindicato que me criou. Ou seja, então eu tenho que fazer as coisas certas. Todo santo dia eu levanto com a obrigatoriedade de fazer as coisas corretamente. Ou seja, porque se eu frustrar a população, nós poderemos levar mais 30 ou 40 anos para levantar a cabeça, ou até um século. Então, eu acho que a responsabilidade minha, de um Evo Morales, é muito maior do que a responsabilidade de alguém que faz parte de uma classe social que habitualmente governa o país. De começar a Assembleia,
A primeira que a gente faz no sindicato, depois dos militares terem tomado isso aqui, depois do governo ter tomado isso aqui do povo e ficado para o próprio governo, eu gostaria de pedir para que subisse até aqui a mesa, até o palanque, todos os diretores do sindicato. Essa diretoria, que um a um dos seus membros foram escolhidos por mim. Um a um dos seus membros estão aqui hoje porque receberam o voto livre e direto de vocês. E se vocês, trabalhadores, entenderem que essa diretoria, em algum momento, falhou com vocês, eu gostaria, de todo o coração, que vocês, livremente, rejeitassem a continuidade dessa diretoria. Não, rapaz. Uma frente. Deixa eu lhe dizer uma coisa com muito carinho. Eu tinha um compromisso. Ou seja, eu precisava provar que um trabalhador tinha competência para governar o Brasil. Eu precisava provar. Ou eu provava isso, ou eu não atravessaria, sabe, a distância que eu tinha que atravessar. E eu assumi alguns compromissos de, embora sendo o presidente de todos, era preciso que você fizesse como uma mãe faz. Nós temos um problema na América Latina, que nos últimos 30 anos houve um processo de desagregação da estrutura familiar. Ou seja, a miséria que leva à bebida, que leva ao desemprego, que leva à separação de casal, que leva à violência dentro de casa, que faz as crianças perderem referência. Esse é um problema muito sério que nós vivemos nos dias de hoje, sobretudo nos bairros periféricos das grandes capitais. Mas eu dou graças a Deus, porque embora a minha mãe tenha criado 8 filhos, em condições totalmente adversas, a minha mãe nunca deixou de ser a referência. E essa mulher, que era analfabeta, ela conseguiu criar uma família de 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres, sabe, numa harmonia total e absoluta. Nós nunca brigamos entre nós e nossos irmãos, sabe, e todos trabalhando, todos constituíram família, sabe, e ninguém virou ladrão, ninguém virou bandido, ninguém... Sabe, ou seja, todos viraram cidadãos brasileiros. Nós tínhamos um quarto e cozinha onde dormia minha família, mais 3 primos. Às vezes morávamos em 13 num quarto e numa cozinha só, não tinha, e um banheiro só para todo mundo, ou seja, porque não é a demonstração que só a pobreza leva à violência, à criminalidade. Ou seja, se a estrutura familiar estiver assegurada, se a mãe ou o pai foi equilibrado, a chance deles construir uma família digna é total e absoluta. Isso é tudo por conta da reportagem. Ela nunca chamou Lula, ela só chamava Luiz. Qualquer coisinha que ele era traquino. Luiz, vem-te embora pra cá. Essa aqui que ele só fala nessa mãe dela. Toda mãe já é boa, né? Ela foi quem substituiu pai, mãe e tudo, né? Se a pessoa, mãe, naquele sítio velho, com 8 crianças com fome, aí ela era preocupada, né? Ela só falava os gritos, ela tinha um pé troncho, um pezinho meio troncho, ela. Mas ela gostava dos filhos. E principalmente de Lula. Lula era o caçula, não sei porquê. Só vi os gritos dela, Luiz, sai desse sono, Luiz. Eu gostava de brincar naquele areião ali no sítio. 63 anos ele vai fazer agora. Agora, é um milagre o cara sair daquele agreste e ser presidente da República é um milagre.
Meu pai era pai de 26 filhos, de 2 mulheres, e morreu como indigente, porque nenhum filho estava próximo dele, porque meu pai meu pai era muito bravo, muito mau, muito... Hoje eu consigo perdoar ele, mas ele era muito... Não foi o pai que as crianças têm que ter, não. Rosa, minha filha! Oi. Tudo bem, filha? E o tio Luta? Ela tá bem, cara. Tá uma maluquice, né? Aquilo ali é uma escravidão desgraçada, mas ele gosta, né? Gosta. Meu pai não existia com a gente, meu pai não morou com a gente. Nós ficamos com meu pai praticamente um ano e pouco, meu pai. Lula menos ainda. Lula não teve vida com o pai. Os irmãos trabalhavam e a minha mãe administrava isso. Agora, os irmãos começavam também a querer cuidar da vida. Então, não era fácil você ter... Todo mundo não dava o que tinha em casa. Ganhava, alguns não dava tudo, dava alguma coisa, ajudava e tal. Então, aí já passamos a ter alguma coisa, foi melhorando, logicamente, a alimentação, roupa. Roupa era relativa também, não tinha quase. Era o essencial. Eu já tive muita diversidade na vida, muita. Eu sempre tive... Eu tive toda a oportunidade do mundo para ser um cara mal-humorado. Meus assessores acham que eu sou mal-humorado. Um cara de mal com a vida. E eu não sou de mal com a vida. Eu não sou. Ou seja, eu de vez em quando penso... Eu nunca ganhei um presente na minha vida, né? Até os 17 anos de idade, o primeiro presente que eu ganhei foi eu mesmo que me dei. Eu comprei uma bola de borracha. Não era essa bola profissional, era uma bola de borracha mesmo. Depois, o segundo presente, eu mesmo comprei uma bicicleta velha, sabe, que a corrente saía toda hora. Eu passava mais tempo colocando a corrente do que pedalando a minha bicicleta. Quando eu vim de Pernambuco para São Paulo, foram 13 dias de viagens num caminhão. E ¿Cómo era el camión? Ei? ¿El camión cómo era? Era um pau de arara, era um caminhão que não tinha banca, era umas tábuas colocadas, atravessadas no caminhão, você vinha sentado, sabe? Você não tinha nada para encostar a cota, não tinha nada para segurar, era pau de arara mesmo. Ou seja, o que é o fato é que no meio do caminho eu encontrei um caminhão da Shell, que transportava gasolina, um caminhão amarelo com aquela tocha, bonito. Então, o meu sonho, até os 14, 15 anos, era ser motorista de caminhão, mas daquele caminhão que eu vi na estrada. Ou seja, eu te confesso, eu nunca sonhei ser presidente, eu nunca sonhei ser político, sabe? O meu sonho era um sonho bem pequenininho, assim, ou seja, eu tinha que sonhar, sabe? De noite eu sonhava com o café da manhã, de manhã eu sonhava com o almoço, de noite, no almoço eu sonhava com a janta, porque era a lei da sobrevivência.
Daqui é o seguinte, minha tia saiu daqui em 52, num pau de arara, com 8 filhos. Nascido que ia daqui a 1 quilômetro de distância. Então esperaram aqui 3 dias aqui. O pau de arara atrasou, que desmantelou, deu lá um problema. Então saíram até hoje. E estão lá. E a vida dele pra gente é um orgulho hoje, né? Eu sempre já disse na vitória dele que a gente foi em Brasília, eu disse, se existisse um milagre, ele estava alcançando um milagre. E hoje estou dizendo a mesma coisa. Era o Solvé 51, era o carro antigo. Naquele tempo era pau de arara. Ele pegava 80, 100 passageiros. Era assim nesse estilo, mas hoje está um carro moderno, né? Naquela época era um carro velho. Daqui para São Paulo eles gastaram 19 dias para chegar lá. Naquela época, quando saiu uma pessoa para São Paulo, era mesmo que a pessoa quando morria, o povo chorava. Porque era mesmo que morrer mesmo, né? Quando nós chegamos de Pernambuco, em Santos, meu pai tinha uma amante. Minha mãe não sabia. Era prima da minha mãe, que tinha fugido de Pernambuco quando meu pai veio para cá, em 1945, quando meu pai foi para São Paulo. E a minha mãe, de repente, chega no armazém, está meu pai lá, minha mãe chega com 8 filhos, meu pai não sabia que a gente ia chegar, tomou um susto, sabe? Mandou minha mãe para casa de um parente dele, de um compadre dele, e aí nós descobrimos que ele tinha uma outra mulher que tinha 4 filhos já. Né? Mesmo nesse instante, minha mãe não teve raiva. Minha mãe foi, depois ele mandou a outra mulher para outra casa, trouxe a minha mãe para a casa principal, aí nós ficamos morando. 1 ano depois, minha mãe separou. Ela separou do meu pai e foi embora de casa sem ter emprego, nenhum de meus irmãos trabalhava, e ela fez uma aventura. Ela foi embora de casa, depois saiu de Santos, foi para São Paulo arrumar emprego com meus irmãos. A gente foi morar nos fundos de um bar. O banheiro era da nossa família e do bar. Então os bêbados iam no bar e vomitavam e faziam um monte de coisa. Era aquele banheiro que a gente tinha que utilizar. E também a coragem da minha mãe, né? Porque tem mulher que se submete ao homem porque ela não tem emprego, ela depende do salário do marido. Sabe? A maioria das mulheres se submetem por conta disso, sobretudo na parte mais pobre da população, sabe? E a minha mãe não se submeteu. A minha mãe tomou atitude, separou, porque a mãe, quando ela assume, sabe, de fato e de direito, a responsabilidade, ela tem mais competência do que qualquer homem para dirigir uma família. E a minha mãe é esse exemplo, por isso ela é minha referência. Eu me considero um homem de muita sorte na vida. Tem que ter alguma coisa superior, sabe, que me fez chegar onde eu cheguei, do jeito que eu cheguei. Ou seja, isso não é um passe de mágica, nem é pela minha inteligência, sabe? Eu acho que tem algo superior que acontece na vida, sabe, de todos nós terrestres, ou seja, e que nós temos que acreditar ou não. Eu acredito.
é importante. E eu disse para vocês, e foi feito num boletim do sindicato, de que a greve é um estágio de consciência. E esse estágio de consciência permitiu que 100 mil trabalhadores ficassem parados 17 dias, sendo que praticamente 90 mil não saía sequer na rua. Só saía para vir para as assembleias. O que eu quero pedir para vocês agora é, mesmo os caras me prendendo, vocês continuarem em greve até a vitória. O meu mundo se resumia ao movimento sindical, às lutas operárias, e 2 anos depois eu estava fundando um partido político, estava sendo candidato a governador e depois virei presidente da República. Eu sou um homem que eu não tenho dificuldade de tomar decisão. Eu não tenho dificuldade, ou seja, eu apenas gosto de ouvir sempre mais uma pessoa. Ou seja, eu às vezes vejo um ministro meu, um assessor meu, me convence de uma coisa, mas eu sempre preciso de uma segunda opinião, de uma terceira opinião, de uma quarta opinião. Se eu puder convocar o movimento social para falar, eu convoco. Porque eu acho que quanto mais gente a gente ouve, sabe, mais fácil fica a gente tomar decisão. Eu já fiz no meu governo mais de 57 conferências nacionais. Conferência de homossexuais, conferência de deficiente físico, conferência de negro, conferência de índio, conferência de saúde, conferência de mulher, conferência que você possa imaginar. A última agora vai ser da comunicação, que tem uma briga enorme entre os donos da comunicação e a sociedade embaixo, que quer fazer uma conferência séria para determinar um padrão de comunicação no Brasil. Sabe? Tudo isso debatendo livremente com a sociedade. Ou seja, a ideia básica é dizer o seguinte: olha, o Brasil é de vocês. Eu sou o síndico do Brasil. Eu sou apenas o síndico. Os moradores são vocês. Então, por favor, ajude a decidir as coisas que nós precisamos fazer. Porque se eles ajudarem, olha que eu saí, tem gente para continuar brigando para manter. Se eu não chamar as pessoas para participar, quando eu sair, acabou. Então essa é uma crença que eu tenho, essa é uma convicção que eu tenho. Ou seja, na dúvida, é melhor ouvir o povo. Isso aqui é a vida de uma nordestina que sofreu muito. Isso é tudo que nós temos. Isso aqui é tudo que nós temos na vida, é aqui. Se você soubesse que eu vou ter medo de perder. A minha mãe tinha Alzheimer, paralisou, entendeu? Mas foi uma mãe maravilhosa, foi uma mãe amiga, uma mãe guerreira. E que foi minha melhor amiga, foi mãe de todos os filhos, de 8 filhos que ela criou. Criou como Deus cria batata, lá no norte fala assim. Mas criou e foi hoje, ela me chama de mãe. O que Lula fez para os idosos, dando uma aposentadoria, foi bom, ajuda muito, você entendeu? Muito bom mesmo, porque pobre, você sabe que o salário mínimo tudo bem. O povo diz assim, não dá, mas ajuda. Eu não tenho que reclamar, Lula foi bom. Eu só pediria que Lula me ajudasse a comprar minha casa, para me pôr minha mãe. O povo está se mexendo. O povo está percebendo que o que tinha antes não era bom, sabe? E o povo está na perspectiva de que vai melhorar. Isso é uma coisa que eu acho fantasticamente importante, sabe? É a gente mais pobre começar a levantar a cabeça, sabe? Foi isso que me fez ganhar as eleições de 2006. É que o povo brasileiro não quis intermediário. Sabe aquela história do formador da opinião pública? Eu sou formador da opinião pública, então eu falo na televisão milhões. Não é verdade, não é verdade. O formador da opinião pública só tem sentido quando ele é sério, quando ele é honesto, quando ele fala as coisas que o povo acredita e que o povo crê que é verdade. Mas quando ele está mentindo,
O povo aprendeu a fazer juízo de valores. Agora, isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque quando alguém de esquerda chega ao governo, sabe, a gente não chega no governo para fazer discurso, a gente chega no governo para governar. E o povo quer saber o seguinte: fez melhor? Fez melhor do que os outros? Foi mais democrático do que os outros? Combateu a corrupção mais do que os outros? Ajudou os pobres mais do que os outros? Fez mais escola do que os outros? É isso que conta. E quando a gente consegue fazer isso, pode ficar certo que a resposta do povo é extraordinariamente positiva. Conquistar a gente aqui em Olinda, que ele vem várias vezes para Pernambuco, certo? E instalou o petróleo, vai ser instalado aqui de Pernambuco também, né? E a gente também tem casa popular, que a gente pensava que nunca ia sair essas casas populares de Olinda. E nós temos casa em Olinda, em Recife. Então a gente tem que agradecer ao nosso presidente, Lula. A gente nunca teve um presidente que valorizasse a gente tanto como Lula. E ele, pra gente, é meio que ser um pai pra nós, porque a gente tá vendo a cidade da gente crescer, as coisas, que a gente nunca viu crescer tanto como Lula. E quem não gostar de Lula, já não vai gostar mais de ninguém. Eu tenho a convicção de que nós estamos fazendo uma baita de uma revolução no Brasil. Uma baita de uma revolução no Brasil. Sabe? E reconhecido pelos pobres desse país. Reconhecido. Ou seja, você pode ir no lugar mais pobre, as pessoas vão reconhecer que nós estamos cuidando dela. E ainda pouco. Precisamos fazer muito mais. O que eu espero, na verdade, é que a gente faça um pouco mais. Daqui para frente, nós já fizemos a parte mais dura, que era cadastrar, que era organizar e que era provar que é possível fazer. Sabe, o que nós estamos fazendo na educação brasileira, sabe, a gente só vai sentir o resultado daqui 10 ou 15 anos. A música é alegria, tem que tirar o fogo, tem que dar risada, brincar. Aí eu fico vendo esses governos, não faz nada por nós, as favelas, em todos os países, sempre essa sem vergonha, não ensina as crianças direito. Vamos ajudar, faz que nem eu, sem dinheiro. Vocês vão ver esses gordinhos aqui, esses meninos, vocês vão ver no leque da arte. Então aqui no Vai Vai a gente procura ensinar o jovem a desempenhar no leque da arte. O leque da arte, seja a música, seja ator, seja qualquer desenhista, modelo, na arte, né? 1, 2, 3, 4, vai! Só isso bem. Nós estamos fazendo 214 escolas técnicas profissionais. Em 100 anos fizeram 140, nós em 8 anos vamos fazer 214. Nós estamos fazendo 12 universidades novas. Estou fazendo uma universidade afrodescendente, lá no Ceará, metade de aluno africano, metade de aluno brasileiro. Estamos fazendo 105 extensões universitárias. Ou seja, 105, levando a extensões universitárias, campus avançados para todo o interior do país. O ProUni é a maior revolução educacional nesse país. São, na verdade, 545 mil alunos, pobres da periferia, 40% negros,
se formando doutor. Isso é uma coisa que não dá para mensurar com dinheiro. Não é isso, você mensura com a autoestima das pessoas. É certo que tem, mas é difícil, principalmente para quem não tem um estudo. Para mim, minha vida, só emprego mesmo, que coragem de trabalhar, graças a Deus eu tenho, e era só alegria. Quem estuda eu não quero mais de estudar, quem tem capacidade de eu estudar ainda de me formar médico, mas com 60, 70 anos, vai ser civil para ser o médico da família. Mas estudo para mim não entra na minha mente não, né? Agora meu filho precisa, todas as crianças, né? Precisa de estudo. Em primeiro lugar, ele tendo estudo, ele vai conseguir tudo o que ele quiser, graças a Deus. Né? Que é tudo o principal de hoje em dia, é se formar um filho. Você sabe que é muito difícil governar um país como o Brasil, sabe? Uma elite muito conservadora, sabe? Com muito preconceito, sabe? E vencer tudo isso, era preciso costurar, sabe? Aliança política, montar maioria aqui, maioria ali. Eu tenho uma crítica, porque tem muita gente que fica jogando a miséria. Ah, porque o imperialismo é americano, porque o imperialismo, nós somos pobres por causa do imperialismo. As pessoas nunca percebem que o imperialismo americano só teve influência nefasta em alguns países porque a sua elite era nefasta. Ou seja, se as pessoas fossem honestas e dignas e tivessem uma elite ali brigando pela soberania, não tinha golpe, não tinha acontecido o Zelaya agora em Honduras, não tinha acontecido golpe na Argentina, no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, sabe? Não tinha acontecido. É que a nossa elite, sabe, ela contribuiu para isso. Companheiros, todos nós sabemos por que estamos em greve. Só não sabem o governo e só não querem saber os nossos empresários. Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. E tem que ser lançado um desafio aqui aos empresários nacionais. Esse desafio é o seguinte: que o empresariado nacional tire de uma vez por todas a sua máscara e se disponha a fazer um acordo com os trabalhadores metalúrgicos e nos ajude a derrubar de uma vez por todas aqueles que eles denunciam 24 horas por dia, que estão esmagando ele, que é o capital multinacional. Se eles tiverem a fim de brigar com as multinacionais, nós trabalhadores estaremos do lado de todos os brasileiros que quiserem acabar com a exploração que nos é submetida pelo capital multinacional. Seria importante que o desafio que seja feito aos empresários nacionais, porque aos multinacionais nós temos um desafio muito maior, é nacionalizar as empresas multinacionais. Nós temos que decidir qual é o país que nós queremos, qual é o continente que nós queremos. Ou nós decidimos e construímos, ou não vamos a lugar nenhum. Eu sou muito esperançoso. Tenho muita fé, muita esperança de que a América Latina acordou, finalmente, para que ela cumpra nesses próximos 20 ou 30 anos, o papel, sabe, que ela tem que cumprir. Ou seja, trabalhar muito, muita democracia, muita paz, muita participação social, muita distribuição de renda,
para melhorar a vida das pessoas, porque é isso que conta. Trabalho tem, mas ainda falta mais ainda. Tem gente que ainda está sem trabalho. Para a pessoa de cor é mais difícil do que para a pessoa clara. Por quê? Esse é um fator já que tem há muito tempo, né? Precisa, para a pessoa de cor conseguir um trabalho melhor, ele precisa ter bastante qualificação, senão não consegue. Gostei muito do trabalho do presidente Lula, sim. Tem uns projetos sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, a renda mínima para as crianças na escola, né? Então, isso aí, às vezes, para quem não tem, é muito importante. Porque foi bom para o Brasil. E não foi só para pobre, não, para rico também, para empresário, para muita coisa. Tem problema ainda, tem problema, mas porque o outro que entrar aqui também não vai solucionar, problemas são graves, entendeu? Mas melhorou muito. Ninguém pode ganhar dinheiro se não produzir um resultado, uma coisa material. Ninguém pode. Eu não posso te vender um papel que você vende para ele, que vende para ele, que vende para ele. Ou seja, 50 pessoas ganhando a troco de um papel que só produziu uma peça. Não é possível. Eu acho que essa crise é uma crise que ela explodiu em 2008, mas ela é uma crise que vem sendo acumulada pela especulação de todos os níveis que aconteceram no sistema financeiro internacional. Muitas vezes a irresponsabilidade de governantes que preferem fazer as políticas fáceis do que fazer as coisas que têm que ser feitas, a regulagem do sistema financeiro, o fim dos paraísos fiscais. Sabe, eu vivi os anos 80, os anos 90, em que o Deus mercado podia tudo, o Deus mercado iria resolver o problema da educação, o Deus mercado iria resolver o problema do emprego, o Deus mercado iria resolver o problema do desenvolvimento do país, e o Deus mercado faliu. Porque na hora que precisou dele, ele não sabia o que fazer. Aí foi o Estado fracassado que teve que entrar para salvar a economia. Então eu acho que os países ricos têm essa responsabilidade, sabe, muito mais do que nós. Ou seja, porque também, se o Estado não vale nada, para que governante? Se o mercado vai cuidar da educação, vai cuidar do transporte, vai cuidar da saúde, vai cuidar da previdência, vai cuidar para que governante? Não é isso? Então, eu acho que essa crise também chama atenção para o Estado voltar a ter um papel importante. Eu não quero um Estado gerenciador. Eu não tenho vocação para o Estado empresarial. Eu tenho vocação para o Estado indutor e controlador. Fiscalizador. Por exemplo, sabe, o Estado tem que fiscalizar, sabe, o sistema financeiro. O Estado precisa trabalhar para fazer distribuição de renda. É porque essas coisas, se o Estado não fizer, ninguém vai fazer. Esse Lula significa muito, não para mim só, né? Para muita gente, para uma nação, né? O Lula, não dá para falar, porque é um cara que a gente viveu, quer dizer, e de repente vira presidente da República. Você viu crescer, é complicado, né? Da origem que nós tivemos, de onde a gente veio, nasceu e tal, veio para... É difícil você achar Lula chega a presidente da República. A ficha ainda não caiu. Doutora Nébia, essa conhece muito a vida do Lula, viu, filha? Tudo bom.
Como é que vai? Nossa Senhora, que alegria de ver você, viu? Prazer nosso, Tá, Nébia. entendeu? Doutora Nébia, tudo bem, filha? Desde a Tá Tá bem? Tudo bem? Desde 64 que eu conheço isso aqui. Ela me conhece, me conheceu antes do Lula, depois do Lula veio pra cá. Exato. Ela é dentista do sindicato desde 64. Esse aqui é amigo, minha pessoa firme. Aí, viu? Né, nós somos amigos. Amigo A Nébia uma vez foi me arrancar um dente. Com a estrutura dela, ela não conseguia arrancar o dente. Ela era menor, era mais magra. E ela é mais magrinha ainda. Aí ela não conseguia arrancar o dente grudado. Aí ela chamou o doutor Mário. Mário. É um prazer em vê-la, né, Bia? Obrigada, viu? Puta merda. Quando eu passei, eu digo, não vou deixar de cumprimentar de jeito nenhum. Nem lembrei que você estava aqui. Será dado, filha. Tá? Boa sorte, viu, filha? Obrigada, viu? Eu me considero um homem de esquerda. Nunca gostei de me rotular, nunca gostei de colocar na testa, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Sou de esquerda, tenho convicções, tenho princípios, sei de onde eu vim, sei para onde eu vou, sabe? Isso para mim é a coisa que eu tenho mais clareza. Eu sei de onde eu vim, eu sei qual é a minha origem, sei quem são meus amigos verdadeiros, sei quem são meus amigos ocasionais, sei quem são os oportunistas e sei pros braços de quem que eu vou votar. Sabe, eu vou votar da onde eu vim. Isso eu não tenho dúvida, isso é lacrado na minha cabeça. Olha que beleza, olha. Olha, ele tá sujando aqui. Olha aqui do... Que é o... Só entrava, e além de mesmo de coisa, com isso aqui, ó. Presidente da República. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, você já pensou? Um coitado de um caminhoneiro, o primo, presidente, e se lembrar do cara, não é? Não, porque muito. Tem cara que compra um caminhão mais novo. Eu tenho primo que comprou um caminhão mais novo, ele já quer ficar orgulhoso. E o presidente, né, se lembra, dizer assim, o convite. Veio convite, mais passagem de avião. Para ir. De terno, né? Aqui é explico, ó. Já pensou se eu não tivesse um terno, né? O primo do presidente lá. Aqui não, mas lá. Vixe que cartaz eu tava. Eu digo, mas que beleza. Lula até hoje não deu nada, mas deu a população brasileira a todo mundo, né? Porque a gente não precisa de ajuda dele. E daqui vivo não tem inveja de ninguém rico no mundo. Não tem porque o rico morre tão bem e não atura nem 100 anos, quando morre vai para debaixo do chão. Então não tem inveja de nada bom no mundo. Eu tinha 13, 14 anos, eu tinha um primo meu que tinha um caminhão que carregava asfalto. E de vez em quando ele me levava para viajar para o interior de São Paulo. Eu achava aquilo o máximo do máximo que um ser humano poderia ser. Achava o máximo, ou seja, sabe? E eis que eu não fui motorista de caminhão e estou aqui, tentando dirigir o meu país. Quem entra na luta corre o risco de sair arranhada. Minha mãe não sabia que eu estava preso. Eu perdi as eleições em novembro e em janeiro eu começava a viajar ao Brasil. Para quê? Para levantar a moral da minha tropa.
Chegou lá, aquele homem só falava da guerra do Iraque. E só falava da guerra do Iraque, só falava da guerra do Iraque. E chegou o momento que eu falei, presidente, eu não tenho nada contra o Iraque. A minha guerra não é contra o Iraque, a minha guerra é contra a pobreza no meu país, é contra a fome no meu país. Eu tinha ido visitar o Bush. O presidente dos Estados Unidos tinha pedido uma conversa. Nós fomos lá. Chegou lá, aquele homem só falava da guerra do Iraque. E só falava da guerra do Iraque, só falava da guerra do Iraque. E chegou o momento que eu falei, presidente, eu não tenho nada contra o Iraque. A minha guerra não é contra o Iraque, a minha guerra é contra a pobreza no meu país, é contra a fome no meu país.
fazer na minha vida foi ser torneiro mecânico e estou tentando aprender a ser um bom dirigente sindical. ¿Qué características hay que tener para provenir de una familia muy humilde como es la suya y poder llegar a presidente? O sea, que cualquiera puede. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener cualquiera para poder llegar a ser presidente? Olha, eu acho que há uma evolução da consciência política de um ser humano. Eu, por exemplo, até 1978, eu odiava política, eu não gostava de política. O meu mundo se resumia ao movimento sindical, às lutas operárias. E 2 anos depois eu estava fundando um partido político, estava sendo candidato a governador e depois virei presidente da República. Eu acho que há uma coisa maravilhosa nisso, que é o fato de você despertar nas pessoas mais humildes a ideia de que ele pode chegar lá, de que ele pode ser um vencedor. E eu faço questão de dizer isso em muitas conversas com o movimento social, que não há hipótese de um ser humano desanimar porque está com um problema na vida. Eu até 1969, eu não estava nem no sindicato. Eu entrei no sindicato por acaso. Eu fui ao sindicato, cheguei no sindicato numa assembleia, eu fui convidado pelo meu irmão, e na assembleia saiu uma briga entre os comunistas, e eu não entendia nada disso, entre os comunistas e os não comunistas, e houve uma briga, quiseram bater no meu irmão, e a partir desse momento eu comecei a gostar do sindicato. E 2 anos depois eu já estava diretor do sindicato. Aí o sindicato foi a escola que eu não tive, ou seja, o sindicato me politizou, me preparou, sabe? E do sindicato veio o partido, do partido veio a candidatura, da candidatura estou eu aqui, presidente da República. Muita gente hoje brinca no sentido, questiona no sentido de dizer por que trocar o sindicato por um partido político. E eu tenho afirmado de que sindicalismo a gente faz para tentar melhorar o relacionamento do capital e trabalho. E política a gente faz para transformar a sociedade. Se eu fosse mentor político, ele teria entrado no Partido Comunista Brasileiro. Nós tentamos fazer com que ele participasse do Partido Comunista, ou pelo menos fosse um aliado. E ele ficou nos respeitando na época, mas à distância. Porque ele tinha uma visão que era o seguinte: entrar num partido clandestino, jamais eu vou fazer isso. Eu não vou fazer porque não compensa. E se eu tiver que fazer política, eu vou fazer na legalidade. E aí que eu não quero fazer nada escondido. Que nem vocês ficam se reunindo clandestinamente. Isso eu não quero, cara. Eu vou fazer abertamente, eu quero fazer abertamente. E é isso que ele fez. Rosa, me dá uma água, Rosa. Água? Pode ser qualquer coisa, Rosa. Uma cachaça, lá São Francisco, Rosa. Vamos ver se você consegue me servir ainda. Todas as pessoas que você encontrava no sindicato, antes da assembleia, de qualquer coisa, você vinha para o Bar da Rosa. Por quê? Para se articular o que ia propor na assembleia. Que era uma forma de você se organizar. Primeiro que era ditadura militar. Segundo que o que você falasse na assembleia, você estava sujeito à interferência do delegado do trabalho e da polícia, do DOPS e tal. As coisas mais importantes em Congresso de Trabalhadores, na minha fase, eu acho que até hoje, as decisões nunca estão ali perante o plenário, elas estão sempre por trás, num boteco qualquer da região. O Franchico era dos meus irmãos o mais politizado. O Franchico era um homem do Partido Comunista, né? Ele era um militante do Partido Comunista, só que ninguém sabia. Ele era clandestino. E em 1968 surgiu a chance dele ser diretor do sindicato. Mas já tinha um diretor na fábrica dele. Então ele falou para a diretoria: por que não indica meu irmão Lula, que trabalha na Vilares? Aí foram me convidar. E eu tinha medo. Eu tinha medo porque naquele tempo o regime militar era muito duro aqui, né? Era Costa e Silva, se não me falha a memória, e era muita perseguição aos comunistas, aos companheiros que estavam na luta armada, e eu
eu tinha uma preocupação porque eu estava para casar. E a minha namorada falava, eu não vou casar agora porque você vai para o sindicato, você vai ser preso, você vai ser chamado de comunista, tudo. E depois, bom, nós casamos. Casamos dia 24 de maio, sabe? Eu tomei posse dia 24 de abril. Consegui convencer ela, sabe, de que não tinha nenhum problema ir para o sindicato. E aí eu fui para o sindicato. E tudo por conta do Frechico. E é engraçado porque o Frechico era vice-presidente do sindicato de São Caetano. E eu era presidente do sindicato de São Bernardo do Campo. Então eu brigava muito com o Frechico porque ele me chamava para reuniões clandestinas. E eu falava, Frechico, eu não vou em reunião clandestina. Porque o que você diz na reunião clandestina, eu digo na porta de fábrica. E ele, como era mais politizado do que eu, ele ficava muito nervoso e muito preocupado com os discursos que nós fazíamos na porta de fábrica. Nós éramos radicais. Nós fazíamos discurso que muita gente que estava formado ideologicamente não fazia de medo. Sabe? Depois o meu irmão foi preso em 75. Ele foi muito torturado. 75 dias de tortura. Muito choque, muito pau de arara. Muitas coisas aconteceram com ele. Mas ele também é um homem que não tem mágoa. Ele não tem ressentimento. Eu quando ele saiu da cadeia, eu falava para ele, Frechico, por que você não se vinga do torturador? Eu fico pensando, quer dizer, pega um cara que você sabe que torturou você, dá uma surra nele. Eu falava, não, já passou, sabe, muito tranquilo. Tem coisa que não dá para contar porque eu leio alguma coisa hoje escrita por alguns companheiros, mas tem coisa que não dá para você. Você pode ler, mas a leitura é meio um pouco fria, cara. O duro é você viver. O duro é você estar sentado numa cadeira, amarrado os dois braços, pelado, amarrado dois braços, a perna presa, as pernas, e o cara te dá choque ali, te dá porrada, choque. E quando o choque você não reage, eles, para dar o choque forte, ele te joga sal. E você tem que pôr sal na boca, molha você. E aí fazia com as meninas novas, moças que eram presas, o marido tiveram obrigado o marido a dar choque na mulher. E essa coisa. Esse era o Brasil que o pessoal não conhecia, que existia. Cuando falleció su madre, ¿usted estaba detenido? ¿Estaba en ese momento preso? Minha mãe não sabia que eu estava preso, porque eu e meus irmãos acertamos de não deixar nem ela ver televisão, nem saber que eu estava preso, que ela já estava com câncer. Ela foi internada, e aí eu fui visitar ela 2 vezes, eu estava preso. E no enterro dela eu fui no enterro. O fato irônico do enterro é que 2 delegados me levaram ao cemitério. E quando terminou o enterro, os trabalhadores não queriam que eu voltasse preso, ou seja, não quiseram deixar eu entrar no carro da polícia e começaram a bater com pedra, com tijolo no carro. E aí eu tive que convencer os trabalhadores que eu tinha que entrar no carro, sabe, para voltar a ser preso, porque tinha mais 13 companheiros presos. Então, eu também não queria praticar nenhum ato E a prisão estava tranquila porque tinha muita gente do lado de fora prestando solidariedade, exigindo, e eu sabia que era apenas a questão de dias ou mais dias. Mas aí a coitadinha morreu e sem saber que eu estava preso.
conheci o Lula, eu trabalhador na Volkswagen, ele presidente do sindicato, fazendo assembleia, né, na porta da empresa, falando da necessidade da luta, falando dos problemas, dialogando com os nossos problemas, portanto, né, e cativava e conquistava, contagiava as pessoas, né, convencia as pessoas. Teve momentos difíceis. Em 80, a greve foi muito longa, durou 41 dias, teve a prisão do Lula e de toda a diretoria, teve a cassação da diretoria e a intervenção no sindicato. Essa é a experiência do contato com Lula inicialmente, um contato, uma impressão de quem contagia as pessoas e mostra o caminho. O presidente do sindicato não precisa fazer grandes assembleias. Ele convoca a diretoria, convoca o comitê e decide: vamos parar a Volkswagen, vamos parar a Mercedes, vamos parar a Ford, e as empresas param, porque os trabalhadores hoje têm muito mais consciência política do que tinha na época que eu era presidente do sindicato. Nós tínhamos aqui no Brasil um ministro do Trabalho que resolveu criar uma lei para impedir que os dirigentes sindicais fizessem greves em categorias essenciais. Bancários, trabalhadores de posto de gasolina, professores. E eu me rebelei contra essa lei e vim a Brasília, na Câmara dos Deputados, falar com os deputados que não poderia aprovar essa lei. Foi nesse instante que eu descobri que os trabalhadores não tinham representantes no Congresso Nacional. E eu voltei para São Paulo pensando, peraí, como é que eu quero que façam leis para favorecer a classe trabalhadora se nós não temos trabalhadores no Congresso Nacional? E aí, dia 15 de julho de 1978, foi muito interessante porque foi o dia que nasceu o meu filho, e era o dia que eu estava na Bahia fazendo um congresso dos petroleiros, e eu então disse pela primeira vez que era preciso criar um partido dos trabalhadores para que a gente pudesse disputar o poder nesse país. Esse aqui é o arquivo, é o coração do partido. A gente construiu o partido, era na busca de recurso, era se levantando 4 horas da manhã, era indo para as portas de fábrica, era indo para as greves, era da porrada mesmo. Diga-se de passagem que eu votei nele para deputado federal contra a vontade do meu ex-marido. Ele nem sabe, ele queria que eu votasse em Maluf, e eu votei no presidente Lula naquele tempo. Ele tinha um pôster desse tamanho de Maluf bem na porta da minha casa, e eu não vou votar nesse cabra safado que chama o meu presidente de sapo barbudo. Eu vou votar no Lula. E eu votei no Lula, e dali em diante, pronto, eu fui tomando gosto pelos princípios dele, pelas as coisas que ele passava, e foi tudo muito... Foi acontecendo. Eu, quando perdia uma eleição, chegava em casa, minha mulher falava: ô Lula, para, não dá mais, já perdeu 2, já perdeu 3. Os companheiros do PT ficavam dizendo: será que o Lula quer outra vez? Não sei das quantas, será que não seria melhor outro? Sabe, chegava na época da eleição, eu perdi as eleições em novembro, e em janeiro eu começava a viajar ao Brasil. Para quê? Para levantar a moral da minha tropa. Ou seja, estava todo mundo cabisbaixo, todo mundo triste porque tinha perdido. Eu já começava a viajar o Brasil inteiro para levantar a cabeça que nós íamos vencer. Ou seja, nós temos que ser perseverantes, nós temos que lutar, acreditar. E no meu caso eu perdi 3 eleições, eu poderia ter desistido, ou seja, e eis que pela perseverança eu consegui chegar lá.
después de haber perdido una elección en octubre, en enero ya estaba de vuelta en la lucha y recorriendo el país. Pero, ¿cómo era esa noche? ¿Cómo era la mañana siguiente? Sofrimento. Sofrimento. Primeiro, a minha derrota para o Collor. A eleição teve na minha mão. Ou seja, eu cheguei a apertar a vitória, assim. Mas eu acho que nós cometemos um erro de inexperiência. Por exemplo, eu, no dia do debate final, eu fazia 36 horas que eu não dormia. E você sabe que quando você está com sono, a tua cabeça não raciocina direito, né? E eu fui para aquele debate, que eu não deveria ter ido, sabe? Eu estava descansado, eu não deveria, mas eu fui para o debate e depois houve uma manipulação da Globo com o debate e eu perdi as eleições. Mas você quer saber o que eu penso hoje? Eu acho que teve o dedo de Deus ali. Eu acho que nós não deveríamos ter ganho aquelas eleições. Porque nós éramos muito radicais. Se eu ganho as eleições com o discurso que eu tinha, sabe, eu não sei se eu governaria esse país 6, 7 meses, 8 meses. Porque não apenas eu e a minha turma, o meu partido, nós temos um discurso muito duro, sabe? Então hoje eu fico pensando, eu perdi 3 eleições. Em 12 anos, você aprende muita coisa. Depois eu perdi mais 3 eleições, ou seja, você vai ficando calejado, o partido foi ganhando prefeituras, foi ganhando estados, e todo mundo foi amadurecendo. Então quando eu ganhei, nós estávamos maduros, estávamos preparados para governar o país. Então por isso que eu acho que hoje, ao invés de ficar lamentando que eu perdi em 89, eu dou graças a Deus de não ter ganho e de ter esperado esses 12 anos para ter chegado ao governo com mais sabedoria e com mais experiência. Se havia alguém no Brasil que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país. Na verdade, eu soube tirar proveito das oportunidades que surgiram na minha vida. Então, eu dou graças a Deus, da minha mãe ter vindo para São Paulo. Eu dou graças a Deus, sabe, de eu ter aprendido uma profissão. Ser torneiro mecânico na década de 60 e na década de 70 era você quase que ser um artista, porque era um trabalho muito manual. Ou seja, você não tinha torno automático como você tem hoje, ou torno, sabe,
programada, em que você coloca um programa e a peça sai pronta, né? Você bota um pedaço de ferro, bota um programa e aperta e sai um copo de ferro. Ou seja, não, naquele tempo você tinha que fazer tudo à mão. Sim. Era tudo à mão, era tudo... Sabe, era quase que um artesanato, era uma coisa bonita, uma coisa gratificante. Bom, e a profissão, obviamente, que ela me fez saltar de ganhar um salário mínimo para ganhar 10 salários mínimos. Ou seja, então minha vida mudou substancialmente. Eu, como torneiro mecânico, eu tinha carro. Eu, como torneiro mecânico, levava a minha mulher para almoçar em restaurantes pelo menos 2 vezes por mês. Sabe, agora deve ter caído muito, porque agora virou muito operador de máquina. Naquele tempo, não. Naquele tempo, um ferramenteiro, um mandrilhador, um fresador, sabe, um torneiro mecânico era coisa boa, ajustador. Eu acho que a gente ganhava até mais do que médico naquela época. Sabe, era uma profissão muito importante. E obviamente que, graças a eu ter me formado torneiro mecânico, que eu estou aqui hoje. Senão, eu não sei o que seria do meu futuro. Lula foi aluno do Senai. Esse daqui, na época, quando ele entrou no Senai, então era a turma dele, ele é esse elemento, está aqui, é o segundo da fila. No final do curso, eles vinham para cá para completar o programa de formação. Ele ao lado da Dona Marisa, observando as fotos da escola, lembrando o tempo que ele era aluno aqui, né? Quando, em 1961, eu fui para o Senai, já foi para minha mãe a glória máxima. Ou seja, eu era o filho caçula, o mais novo dela, que ia ter o direito de aprender uma profissão. Então eu fui, dos meus 8 irmãos, eu fui o primeiro a ter uma profissão. Eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter um carro. Aí depois eu passei a ganhar um pouco mais, porque eu era um profissional. Aí fui para o sindicato virei presidente do partido virei presidente da República. Então eu não imagino como é que a minha mãe, ela que tinha um orgulho muito grande de eu ter entrado no Senai, né? Eu fico imaginando se ela estivesse viva para ver o caçula dela ter chegado à presidência da República, eu acho que seria o máximo. Mas como eu acredito em outra vida, e eu acho que ela está vendo isso. Aqui está o próprio Lula, está Zuz de Agemiro, que é primo, está Zé Graxa, está Jaime, Frei Chico e José, está tudo aqui. Tudo quanto o Lula merecia, essa família, Deus botou a mão, porque é sofredor. Filho de gente pobre nesses agrestes. Aí Querido carregou tudo para São Paulo. Muito ele só estudando, à noite, sempre estudou à noite, ele era esforçado. Quando ele pegou aquele diploma do Senai, aí ela sempre falava, disse, agora melhorou, que eu sendo formado de torno mecânico, né, sempre trabalhava em firma, sempre ganha 5, 6 salários, sempre. Aí depois, quando ele saiu daqui, Frei Chico mexia com o sindicato. Ele era contrário de sindicato, que não queria nem ver. Se ele soubesse que ia ser presidente, se ele soubesse que fosse o mesmo sindicalista forte que ele foi, né? Habiendo colocado desde el inicio del gobierno el tema de la igualdad, el tema del hambre, el tema de tener un país mucho más justo, ¿cómo se podría definir el modelo brasileño hoy? Eu tomei posse dia 1º de janeiro. No dia 10 de dezembro, eu tinha ido visitar o Bush. O presidente dos Estados Unidos tinha pedido uma conversa, nós fomos lá. Chegou lá, aquele homem só falava da guerra do Iraque. E só falava da guerra do Iraque, só falava da guerra do Iraque. E chegou o momento que eu falei, presidente, eu não tenho nada contra o Iraque. A minha guerra não é contra o Iraque, a minha guerra é contra a pobreza no meu país, é contra a fome no meu país. Sabe, porque
ele estava quase que querendo que o Brasil participasse da guerra do Iraque. O que o Brasil tinha com o Iraque? Pois bem, e nós sabíamos que não tinha armas químicas no Iraque, porque o presidente da comissão era um brasileiro, que hoje é embaixador em Londres. E ele dizia textualmente que não tinha armas químicas no Iraque. Então, houve duas mentiras. A do Bush, dizendo que tinha arma química para justificar a guerra, e a do Saddam Hussein, sabe, porque tinha mentido tanto para o seu povo que não teve coragem de dizer que não tinha armas químicas. Ou seja, então você destrói uma nação por vaidade e sei lá por quê. Num país do tamanho do Brasil, iniciar qualquer campanha de coleta de alimento é uma verdadeira operação de guerra e deve ser feita com muito cuidado e planejamento para que todo esse enorme esforço atinja plenamente os seus objetivos. Nossa guerra não é para matar ninguém, é simplesmente para salvar vidas. ¿Hay alguna responsabilidad especial por ser obrero? ¿Hay ser presidente, habiendo tenido la trayectoria que usted tiene, tiene algún signo particular para América Latina? Olha, qual é o fato novo na eleição de um operário no Brasil, de um índio na Bolívia, de um bispo no Paraguai, de uma mulher na Argentina e no Chile, de um militar na Venezuela, um militar de esquerda que pouco tempo atrás teria tentado dar um golpe, ou seja, na Venezuela. Eu penso que é a mudança política e cultural que está acontecendo no nosso continente. Antigamente não, antigamente, sabe, era assim, Brasil só olhava para a Europa e para os Estados Unidos. A Argentina só olhava para a Europa e para os Estados Unidos. Venezuela só olhava para os Estados Unidos. A Colômbia só para os Estados Unidos. O Peru só para os Estados Unidos. O Equador só para os Estados Unidos. A Bolívia só para os Estados Unidos. Ou seja, nós não olhávamos para nós. Eu fui o dirigente sindical mais importante do Brasil durante 10 anos. Eu nunca fui convidado para ir num país da América Latina. Mas todo mês eu ia para a Europa, todo mês eu ia para os Estados Unidos, ia para a Alemanha, para a Suécia, para a Finlândia, para a Noruega, sabe, para Londres, e nunca, na Argentina, nunca na Colômbia, nunca. Por quê? Porque nós dependíamos, sabe, da matriz. E agora não, agora nós estamos dependendo de nós. Primeiro nós tínhamos que acabar com a ALCA. Ou seja, a ALCA era uma peça de ficção dos Estados Unidos para o Brasil, né? Porque que era o país industrializado. E eu achava que se vocês não fizerem como a Europa fez com Espanha e com Portugal, sabe, não tem nenhuma chance. Então não existe esse negócio de ALCA. Bom, acabamos com a ALCA. Depois, nós temos que mudar a geografia política e comercial do mundo. A gente não pode ficar do jeito que está. Então nós temos que nos voltar para a América do Sul no primeiro momento. Ou seja, eram etapas. Primeiro Mercosul, América do Sul, América Latina, África, Ásia e mundo árabe. Nós temos que priorizar esses países nas nossas relações. Então nós precisaríamos procurar os iguais. O que Brasil e Argentina têm de similaridade entre si? O que Brasil, Uruguai, Brasil, Paraguai, Brasil... Ou seja, descobrir as oportunidades de negócio entre nós. Ou seja, nós poderemos nos ajudar muito mais. Eu sou um homem que acredito muito nessa integração. América Latina e África. A África daqui a 30 anos estará com 1 bilhão de habitantes. Se desse 1 bilhão de habitantes tiver 500 milhões comendo, sabe, você imagina que é uma nova China. Sabe? E os países ricos têm que ajudá-los a se desenvolver, porque eles serão compradores de máquina dos países ricos. E Brasil e Argentina e América Latina têm que se preparar
para poder ser parceiro deles. Companheiro Evo, companheiro Libe, companheiro Hugo, companheiro Venecian, companheiro Chaves, Tabaré, Alan Garcia, Michele. Eu, quando comecei a presidência, dizia que o Mercosul não valia nada. No meu país, a guerra que nós enfrentamos era para que a gente apoiasse, sabe, a ALCA, que era a salvação da humanidade. O México que o diga, com a crise econômica, o que o NAFTA afetou o México. E eu tenho certeza que em quase todos os países não faltaram manchetes para dizer que a Unasul era um fracasso, que a Unasul não resolveria nada, que a Unasul era um bando de gente que não se gostava ou que não se compreendeu. E nós estamos sobrevivendo. Eu não me preocupo porque na minha vida, tudo que eu conquistei foi na base do sacrifício. Nunca alguém deu nada de graça e não vão dar para a Unasul. Não vão dar. O que eu tenho consciência é que a Unasul, no século XXI, ela pode fazer uma mudança radical do que aconteceu no século XX, descolonizar a mente intelectual de boa parte da nossa elite e começar a acreditar de que a solução dos nossos problemas está em nós e não está fora do nosso continente. Se Brasil e Argentina se entenderem, tudo fica mais fácil. O que precisa, na verdade, e eu vou dizer com o risco, eu não sei quando é que o programa vai voar, de criar ciúmes em alguém, mas eu vou dizer uma coisa. A hora que, sabe, Argentina e Brasil deixarem as disputas menores de lado, as vaidades históricas de lado, e sentar como dois grandes países, nós podemos muita coisa. Muita coisa, sabe? O problema é que ainda você tem, sabe, você tem restos de preconceitos históricos, da disputa. Eu lembro de Fernando Henrique Cardoso e Menem. Eles disputavam um país para ver quem era mais amigo do Clinton. Disputavam. Eu tomei 2 cafezinhos em Campo Davis, eu tomei 1, eu tomei 3. Sabe, isso não acrescenta nada. Argentina e Brasil não precisa disso. Argentina e Brasil vão dar certo quando a gente não se vê como adversários. A loucura política, militarista que nos dividiu até os anos 70, até os anos 80, acabou. Sabe? Não tem que ter fronteira, sabe, proibitiva, não. Você tem que, sabe, nós temos que nos sentir, sabe, como irmãos sobre qualquer coisa. Será mais fácil para todos nós. Então é assim que eu vejo. Muita paixão, mas muita vontade de trabalhar. Para que a integração seja consolidada, nós temos que não apenas termos confiança entre nós, mas nós precisamos, sobretudo, de ter instituições que garantam as decisões democráticas. Ou seja, nós ainda não temos fórum. Qualquer demanda que tem aqui, sabe, o nosso pessoal corre para a corte de Haia. Eu acho um absurdo que a gente não discuta uma corte nossa.
Nós já propusemos o Conselho de Defesa, o Conselho de Combate ao Narcotráfico. Nós temos que ir criando mecanismos, sabe, para não ficar dependendo de mecanismo do norte. Nós temos que criar. Então eu sou um otimista exagerado com a questão da integração. Acho que nós ainda temos problemas culturais. Nós ainda de vez em quando levantamos as divergências do século XIX, sabe? É a Bolívia que quer o mar, é o Peru e o Chile que tem divergência no mar, é a Bolívia que tem divergência com o Acre do Brasil. Ou seja, sabe, não é possível. Nós precisamos pensar no século XXII. Nós temos que aproveitar o século XXI e transformar a América do Sul, a América Latina, num baita de um continente. Isso é possível em paz, democracia e com instituições fortes. E com muita política social. Né? E você, como educador, sabe que é preciso fazer muito investimento em educação. Muito. Ou seja, com 15 ou 20 anos de investimento em educação, você faz a mais extraordinária revolução que uma nação precisa. E é isso que estamos fazendo no Brasil. Eu acho que Lula será lembrado pela sua ousadia de compromisso com o povo. O grande revolucionário do povo brasileiro. Uma revolução sem armas, né? Uma revolução sem ditadura, né? Uma revolução que soube respeitar os adversários e até os inimigos de classe. Então isso, na verdade, são gestos que marcam definitivamente a história do político Luiz Inácio Lula da Silva. En 2010 va a haber elecciones y vamos a empezar el año 2011 y Lula no será presidente de Brasil. ¿Cómo se imagina el 1º de enero del 2011? Eu ando com uma tristeza, porque vai ser, desde que nós conquistamos o direito de ter eleições para presidente, é a primeira vez que eu não concorro. Então eu penso que os eleitores vão sentir um pouco de falta, porque 89, 94, 98, 2002, 2006, o meu nome estava na cédula. Vai ser a primeira vez que não vai estar. Eu me preparo muito para o dia 2 de janeiro de 2011. Acordar, não ter ninguém para eu xingar, não ter ninguém para eu pedir para telefonar para mim, sabe? Mas deve ser um martírio. Deve ser um martírio. Bem, mas eu estou tranquilo de que eu vou levar uma vida muito tranquila, porque eu não quero dar palpite, não quero, sabe? Eu acho que eu não tenho direito, sabe, de ficar dando palpite em quem ganhar as eleições. Eu terminei o meu mandato, sabe? Quem vai governar é outra pessoa e ele tem que ter liberdade para fazer o que ele entender que seja melhor. A vida do Lula, para algumas pessoas desinformadas, acham que a vida dele é só passeio e tal, não sei o que lá. Mentira. Ele não tem vida. A vida dele nos últimos 35, 40 anos, foi dedicada à luta. Ele para umas 3 dias, 4 dias, não, parece que para, mas não para. Não deixa ele parar. E eu vou dizer uma coisa para ele, não sei se ele vai concordar, mas eu vou dizer para ele só isso. Aproveita o resto da vida, cara. Só isso. Eu acho que eu já cumpri com a minha tarefa. Sabe, já estou com 63 anos de idade. Vou terminar o mandato com 65 anos de idade. Já está na hora de baixar um pouco a temperatura.